capítulo 4, verso de número 11, diz assim: só Lucas está comigo, toma a Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, aqui estamos, nosso coração grato a Ti, por todas as oportunidades que o Senhor já nos deu nesse lugar. Oportunidade de assentarmos à mesa contigo, oportunidade de investirmos no Teu reino, oportunidade de Te adorar de diversas formas, Te aplaudindo, cantando, dançando, contribuindo. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado. Mas há em nossos corações o desejo de algo mais, e que só o Senhor pode trazer isso para os nossos corações, pode falar a nossa alma. Então, o Espírito de Deus vai ser bem-vindo aqui para abrir a porta da palavra e do nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, a nossa oração, nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título dessa reflexão é: quando o fracasso não tem a última palavra. Existem algumas atitudes que nós podemos desenvolver que farão com que o fracasso que muitas vezes experimentamos em áreas das nossas vidas não tenha a última palavra. Com certeza, se eu der a oportunidade para alguém testemunhar sobre o fracasso, ou revés, ou derrota, ou perda em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, talvez todos nós manifestaríamos para pedir uma oportunidade. Olha, eu fracassei, eu fracassei no meu casamento, eu entrei no casamento e não soube como cumprir o meu papel de sacerdote, papel de protetor, papel de provedor, papel de direcionador. Eu fracassei. Talvez a mulher diria a mesma coisa: pastor, eu fracassei no meu casamento, porque também eu não desenvolvi o meu papel de ser aquela que cuidaria da nutrição, da organização da casa, o papel de ser coluna, sustentação. Eu não cumpri o papel de buscar sabedoria para que o meu lar não viesse a ser destruído. Por isso eu fracassei. Talvez o outro diria assim: pastor, eu fracassei, abri um negócio, eu achei que daria certo, porque eu fiz uma avaliação do mercado, eu fiz da maneira correta, mas as coisas não correram da maneira que eu esperava, e eu fracassei, perdi muito dinheiro, e agora estou numa situação difícil. Talvez outro poderia dizer: pastor, eu fracassei na educação dos meus filhos, e hoje eu choro lágrimas na calada da noite. Hoje eu tenho muitas vezes vergonha quando alguém vem comunicar alguma coisa relacionada aos meus filhos. Eu fracassei na educação dos meus filhos. Talvez outro poderia dizer: olha, pastor, eu tive um chamado, eu tenho um chamado ministerial, mas eu fui no cumprimento desse chamado e situações ocorreram e eu recuei, eu desisti do meu chamado, eu fracassei. Talvez você está aqui hoje envergonhado com alguma área da sua vida. Talvez você nem a confronte essa área, porque você fracassou e você se sente sem autoridade, nem ao menos para falar dessa área, porque você fracassou, porque não deu certo com você. Agora, aprenda isso: o
fato de havermos experimentado fracasso em alguma área da nossa vida não significa que somos fracassados. Existem muitas pessoas que começam bem um projeto, às vezes até um projeto de vida, só que terminam mal. Pessoas que têm um brilhante começo em algo, em um desafio, em um propósito, mas às vezes tem um fim trágico. A Bíblia fala de um personagem chamado Saul. Saul era o cara. Ele recebe, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, ele recebe a unção, azeite derramado sobre a sua cabeça, para ele ser rei de Israel. Foi o primeiro rei que Deus estabeleceu em Israel. Deus ordena Samuel para que separe Saul e o unja para que ele seja rei. O homem começou bem, escolhido por Deus, separado por Deus. Ele tem vitórias expressivas sobre os seus inimigos, porque a mão de Deus era com ele. Mas num determinado momento do seu reinado, ele extrapola as suas atribuições. Diz a palavra de Deus que ele oferece um sacrifício indevido a Deus. Ele não era sacerdote, ele não poderia fazer aquilo, e ele então quebra princípios de Deus, e esses princípios então o quebra. Ele é desaprovado por Deus. E como se isso não bastasse, no momento seguinte, ele recebe uma ordem para que ele fosse até um determinado lugar, lutasse contra o inimigo, destruísse todos. E ele separa alguns animais, separa algumas dádivas, e ele traz para oferecer em sacrifício a Deus. Deus havia dito para destruir tudo, mas ele achou que Deus iria quebrar ou amenizar a sua ordem e receberia aquele sacrifício. Foi totalmente desaprovado por Deus. Deus manda Samuel dizer para ele que ele não mais seria rei em Israel e que um outro rei já estava sendo estabelecido, que viria a ser Davi. Então Saul, ele começa bem, começa com Deus, tem experiências tremendas com Deus, mas o seu fim é trágico. Ele se mata, ele suicida, ele tem um fim trágico. Quantas pessoas que também não começaram bem com a caminhada de fé, e no decorrer da sua caminhada enfrentaram alguns obstáculos, tiveram alguns contratempos e de repente desistiram. Querido, a vida cristã, o que importa não é como você começa, mas é como você termina. É como você termina. Você precisa terminar de pé, você precisa terminar aprovado, porque se você for reprovado, tudo aquilo que você fez perde o seu valor, perde o seu valor. Um outro personagem que começou bem também a sua história é um personagem chamado Demas. Não sei se você já encontrou esse personagem no Novo Testamento. Demas. A Bíblia fala 3 vezes sobre esse personagem. No primeiro momento está lá em Filemon, versículo 24, aonde diz que ele era um cooperador de Paulo, ou seja, um ajudante de Paulo, alguém que auxiliava Paulo. E no segundo momento, uma segunda vez é mencionado o nome dele, é apenas mencionado, está em Colossenses capítulo 4, verso 14. Mas a segunda vez que é mencionado o nome dele está aí no verso anterior a esse texto base que nós lemos, o verso número 10 de 2 Timóteo, capítulo número 4, quando ele diz assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século.
Demas era um operador, era alguém que estava caminhando com Paulo, era alguém que também estava sendo um agente de milagre, um agente que estava proporcionando salvação, instrução para as pessoas. A Bíblia não diz o que levou a desanimar, a desistir de tudo, mas a Bíblia diz que esse homem começou bem, mas ele termina abandonando a fé, desistindo da fé, desistindo de tudo aquilo que ele cria e pregava, porque havia aprendido com o apóstolo Paulo. Queridos, como Demas, há muitas pessoas cuja vida é uma ladeira abaixo, pessoas que, em vez de estar caminhando para frente, estão recuando, em vez de subir, estão descendo, em vez de crescer no conhecimento e na graça de Deus, estão retrocedendo na sua fé. Todo final de ano, eu gosto de fazer um balanço. As empresas fazem balanço. Como eu sempre fui empresário, eu trago isso para a minha vida pessoal, de fazer um balanço. O que é que eu fiz esse ano? Em que posição eu alcancei esse ano? O que é que eu assimilei? O que é que eu experimentei? O que é que eu consegui fazer esse ano no reino de Deus? Muitas vezes a gente fica contente, porque o balanço, às vezes, positivo, você fica contente, mas às vezes, não que ele seja vermelho, mas você diz: puxa, eu poderia ter feito mais, puxa, eu poderia ter me esforçado mais, talvez em janeiro, talvez em junho, talvez em julho, eu poderia ter feito algo mais, algo diferente, mas infelizmente, muitos de nós não têm esse hábito, e muitos de nós entra ano, sai ano, continua naquela mesma estatura de fé. Pessoas que estão há anos dentro da igreja e ainda nem ao menos leram a Bíblia uma única vez. Eu não vou lhe perguntar, eu não constranger ninguém, mas se você está nessa caminhada de fé, há dentro de você um DNA, algo de Deus, que é para te fazer crescer, que é para te fazer crescer. Desde quando fomos fecundados no ventre da nossa mãe, isso entrou em ação, movimento. Aquele espermatozoide fecunda aquele óvulo, vira um feto, vira um bebê. Esse bebê não tem mais espaço, e ele nasce, e ele começa a crescer, e ele vai se desenvolvendo, porque Deus nos fez para crescer. Então nós precisamos crescer, não é apenas dos lados, nós precisamos crescer, não é apenas na argumentação com os outros, na justificação das nossas mazelas e desmazelas, mas nós precisamos crescer no conhecimento, na graça, precisamos crescer na produção do fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, temperança. Precisamos crescer. Fala para o seu vizinho: tudo que tem saúde cresce. Deus nos fez para crescer, Deus não nos fez para puxar. Mas muitas pessoas puxam, retrocedem, mas graças a Deus, porque também há muitas pessoas que fazem o caminho inverso. Em vez de retroceder, elas avançam, elas conquistam, elas prosperam, elas desenvolvem, elas expandem, elas ampliam suas tendas. Graças a Deus por isso. E eu quero falar sobre um personagem que ele começou bem, tem um momento ruim, mas depois ele recomeça novamente e termina bem. É esse cidadão aqui chamado Marcos.
João Marcos. Esse cidadão que o apóstolo Paulo, quando ele está preso em Roma, ele escreve a Timóteo e diz para Timóteo: olha, Timóteo, eu estou aqui sozinho, só ficou o Lucas, e a sentença já está sobre a minha cabeça, eu vou morrer, o Império Romano vai empatar, mas faz o seguinte, venha aqui, venha ter um tempo comigo, venha viver esses últimos dias comigo, mas não venha sozinho, traga Marcos, porque ele me é muito útil para mim. A história de Marcos começa em Atos capítulo de número 12, talvez uma história comum como a minha vida e a sua vida. Você vai observar no capítulo 12, verso número 12, que Marcos, ele vivia com a sua mãe Maria, e ele tinha como nome João e como prenome Marcos. A Bíblia diz que ele se reunia, era uma espécie de uma célula, um culto familiar na casa de João Marcos, e ali eles oravam. Mas diz no capítulo 13, que o verso de número 5, que esse João Marcos, uma pessoa humilde, porém uma pessoa prestativa, uma pessoa que queria ser útil no reino de Deus, uma pessoa que não se satisfez em estar reunindo pessoas na sua casa e estudando a palavra de Deus. Era alguém que nascera no seu coração o desejo de evangelizar, o desejo de ser um missionário, de levar a palavra de Deus. E diz o verso número 5 de Atos 13, que ele começa a acompanhar Saulo e também Barnabé, porque ele queria servir. E a Bíblia diz nesse texto, o verso número 5, diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como auxiliar. João Marcos dispôs de deixar o conforto da sua casa em Jerusalém para acompanhar esses dois missionários, Paulo e Barnabé, em lugares desconhecidos e também perigosos. Então, num primeiro momento, você encontra esse João Marcos fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, sendo bênção nas mãos de Deus, sendo um instrumento de Deus para a evangelização. Mas observe o verso 13 desse mesmo capítulo. Um segundo momento acontece na vida desse moço. Eu não sei porquê, não sei se foi inexperiência, não sei se foi de saudade de casa, não sei se foi críticas, eu não sei se foi algum tipo de obstáculo, mas a Bíblia diz que esse João Marcos, ele desiste de continuar pregando o Evangelho com o apóstolo Paulo e também com Barnabé. Diz a palavra de Deus que ele abandona, ele deserta, ele larga Paulo e Barnabé pregando sozinho, deixa de servir, ele desiste do ministério. Diz lá o texto: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Diante de alguma dificuldade, ele recua, ele não teve coragem para seguir adiante. Irmãos, quanto de nós não estamos existindo diante de adversidades que às vezes têm sobrevindo sobre o casamento, sobre os negócios, sobre o ministério? Quantos de nós não está tendo essa mesma atitude de João Marcos, de começar a fazer a coisa certa, de
jeito certo, mas de repente a luta, o constrangimento, a desilusão, a decepção, e a pessoa largar tudo, chutar tudo para o alto e desistir. E desistir. E desistir. Não são poucas as pessoas que têm experimentado isso nos dias de hoje. Pessoas que têm até desistido da vida, por isso que ouvimos muitos casos de suicídio. Pessoas que se deixaram ser enganadas de uma maneira tão terrível por Satanás, que acharam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução às suas vidas, e deram fim nelas. Não são poucas. João Marcos se tornou um desertor. Mas quando você vai para o capítulo número 15, você vai observar Barnabé. Barnabé, ele era meio parente de João Marcos. Ele convida João Marcos para uma viagem missionária. Atos 15, verso 36 ao verso 39. Ele convida João Marcos para fazer uma viagem. Ô João Marcos, vamos comigo. Eu estou saindo para uma viagem com Paulo, vamos comigo. Só que Paulo, se você observar o verso de número 37, você vai observar o verso 38, você vai observar Paulo dizendo para Barnabé: Barnabé, eu não quero João Marcos comigo, eu não quero João Marcos na minha equipe, ele já me deixou na mão. Você lembra quando ele estava conosco lá, evangelizando lá na Panfilha? Olha, esquece, deixa ele, eu não quero ele comigo. Não é tipo de confiança. Já falhou uma vez, pode falhar de novo. Já pisou na bola uma vez, pode pisar de novo. Eu me recuso, Barnabé, a dar uma segunda chance para João Marcos. Diz o texto que a discussão entre os dois se tornou tão calorosa que eles resolveram separar, deixar de ser parceiros, deixar de ser colegas dentro da viagem missionária. Aí então, Barnabé pega João Marcos e navega para o Chipre, ou seja, dá uma nova chance para João Marcos. Aqui eu aprendo uma lição tão linda com relação ao nosso Deus. Deus não é como Paulo nesse momento da vida, mas Deus é como Barnabé. Está sempre nos dando uma segunda chance, está sempre nos dando uma nova oportunidade, está sempre dizendo para mim e para você: olha, eu não desisti de você, eu não abri mão dos meus projetos e dos planos que eu tenho para realizar na sua vida e através da sua vida. Queridos, isso é tremendo demais, porque significa que jamais nós iremos tão longe de forma que a graça de Deus não possa nos alcançar, e jamais ficaremos tão imundos, tão sujos, que o sangue de Jesus não possa nos purificar. Para o seu vizinho, Deus é um Deus de segunda chance. Amém. Deus está falando. Amém. Nessa noite. Segunda chance, nova oportunidade. Glória a Deus. Nova oportunidade. Não desista agora, não joga tudo para o alto. Perdoa se necessário for. Reconcilia, tenta de novo. Seja um Barnabé, não seja um Paulo. Barnabé investe na vida de João Marcos. E mais à frente, não apenas Barnabé, mas o próprio apóstolo Pedro, ele também investe na vida de João Marcos. Você observa em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, o apóstolo Pedro chamando João Marcos de filho. Queridos, esse jovem mais tarde se tornou o escritor do primeiro evangelho, que é o Evangelho segundo São Marcos. E o mais interessante
ele tem como fonte de informação o Evangelho de Marcos. Mateus também sabe. Ele tem como fonte de informação para escrever o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João. Queridos, se Barnabé tivesse desistido de João Marcos, não sei como seria. Não sei como seria. Talvez, obviamente, Deus iria levantar um outro, mas o instrumento de Deus para a vida de João Marcos, para ele cumprir o seu chamado, foi um homem chamado Barnabé. Um homem que deu a ele uma oportunidade para tentar de novo. Quantas vezes você já fracassou? Quantas vezes já fracassaram com você? Quantas vezes já fizeram promessas para você e não cumpriram? Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance. Faça como Barnabé. Esse jovem se tornou um homem de Deus, na qual nós estamos falando aqui nessa noite. E agora, como nós observamos nesse texto de 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, quando o contexto fala da prisão de Paulo em Roma, e já a hora do seu martírio já próxima, ele escreve para o seu filho Timóteo, pedindo para ele vir depressa para Roma, e ele faz essa recomendação: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse jovem rejeitado por Paulo, agora ele é valorizado por ele. Aquele que um dia desertou e foi rejeitado, agora é desejado. Traga ele, porque ele me é muito útil. Traga ele, porque ele vai ser uma bênção na minha vida e no ministério. Paulo mudou de opinião a respeito de João Marcos, e agora deseja tê-lo junto, próximo da sua morte. João Marcos fraquejou um dia, mas se levantou. Ele nos prova que é possível recomeçar, sempre, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Queridos, eu não sei quantas vezes você fracassou, mas você só será fracassado se você continuar prostrado, chorando leite derramado, mendigando e comendo das migalhas que caem da mesa. Não, meu irmão, minha irmã, levanta-te e faça como João Marcos e diga: Senhor, eu quero continuar, porque eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver os seus planos, eu quero ser bênção para a minha geração. Queridos, se você desistiu, saiba que Deus não desistiu. Se você se esqueceu, saiba que Deus não se esqueceu. Se você acha que você foi esquecido, saiba que jamais você pode ser esquecido pelo Senhor, porque nas palmas das mãos dele está gravado o seu nome. Não tem como. Eu quero orar por você nessa noite. Você que de repente fracassou por causa de obstáculo, circunstâncias, não importa. Fracassou no casamento, fracassou no ministério, fracassou nos negócios, fracassou em relacionamento. Eu quero orar por você, Deus, porque eu quero ser um Barnabé na sua vida, porque eu tenho certeza que Deus nessa noite me trouxe novamente esta palavra para te dar uma segunda chance. Glória a Deus. Para dizer para você: levanta, levanta. Eu não te criei para você viver rastejando. Eu não te criei para você viver mendigando pão. Eu não te criei para viver recuando e
retrocedendo na sua vida, mas eu te criei para avançar, eu te criei para crescer, eu te criei para se relacionar e para cumprir o seu chamado. É para isso que o Senhor te criou. Glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite, mas eu quero orar por você que queira essa segunda chance, porque existem pessoas que não querem reconciliar, existem pessoas que não querem recomeçar, elas já se resignaram com a derrota, elas já dizem assim: não, para mim não tem mais jeito, eu estou velho demais, para mim não tem mais jeito, eu estou obsoleto demais, ultrapassado demais, para mim não tem mais jeito, estou gordo, estou gorda, estou magro, estou magra demais, estou feio demais. Nunca é tarde para recomeçar um novo projeto de vida. Nunca é tarde para você dar uma segunda chance para você mesmo. Nunca é tarde para você dar uma segunda chance para o seu chamado. Nunca é tarde. Eu quero orar por você. Você que recuou diante de obstáculo, desistiu, jogou a toalha, mas que nessa noite o Senhor disse para você: pega a toalha de novo. Pega. Esforça-te, porque eu te ajudo. Eu quero convidar você aqui para te ver, porque eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você veja a convite de alguém, mas eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui nessa noite, por uma simples razão, para dizer para você que fracassou. Eu te dou uma segunda chance, uma nova chance, para que você venha se levantar, exatamente no lugar onde você caiu, exatamente na área onde você fracassou, exatamente nessa área que o Senhor deseja te ajudar a levantar-se, para que você possa dizer: obrigado, Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu creio que nesta noite muitos vão querer abraçar essa segunda chance, que não é Barnabé, que não é Paulo, que não é o pastor Batista, mas é o próprio Deus que está dizendo para você que fracassou, que recuou, que desistiu, talvez de relacionamento, talvez dos negócios, quem sabe do ministério, e acha que está tudo acabado. Só que o fracasso não tem a última palavra num filho, numa filha de Deus. A derrota não tem a última palavra num filho, uma filha de Deus, mas sim a palavra de Deus. Então não são as circunstâncias adversas, mas sim a palavra de Deus é que tem a última palavra sobre a sua vida, sobre as áreas em que você experimentou a derrota, o fracasso, a dor, o sofrimento. Eu quero orar por você, meu irmão, que deseja aproveitar essa segunda chance, que deseja não mais continuar carregando essa pecha de ser um desertor como João Marcos, de ser um fracassado como Demas, de ser alguém que vai trilhar o caminho do inferno como o rei Saul. Eu quero orar por você que deseja aproveitar essa chance que Deus está te dando hoje, a sair do seu lugar e aproveitar essa chance, dar-se a ti mesmo uma nova oportunidade, uma nova oportunidade para experimentar o amor de Deus, uma nova oportunidade para viver os sonhos de Deus,
uma nova oportunidade para exercer o chamado de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu não creio que esta palavra foi para quem não veio, mas é para você. É para você que deseja essa segunda chance. É para você que estava prestes a jogar a toalha, mas hoje você ouviu essa palavra e vai se esforçar em Deus e vai recomeçar de novo. Talvez você está brigado com o seu cônjuge. Dá uma nova chance. Dá uma nova oportunidade para você mesmo perdoar. Dá uma nova oportunidade para você mesmo receber perdão. Todos nós, muitas vezes, em alguma área da nossa vida, fracassamos. Mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus nesta noite está aqui, com as mãos estendidas, como que dizendo: olha, não fica assim não se entrega não desista não, a vida não acabou. Raab é uma prostituta, mas ela teve uma oportunidade, uma segunda chance, e ela abraçou essa segunda chance e se tornou uma mulher de Deus, e experimentou os sonhos de Deus em sua vida. Os sonhos de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não mudaram. Deus não desistiu de você. Por isso essa segunda chance, por isso esse chamado. Barnabé brigou com Paulo. O Senhor, Ele briga por minha causa, por sua causa, por uma simples razão. Ele deseja que os planos dele, que os sonhos dele sejam plenamente estabelecidos em sua vida. Talvez as lágrimas façam parte do seu cotidiano, das suas noites mal dormidas, mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, é o Espírito de Deus que diz para você: eu não desisti de você, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto as suas lágrimas, eu não desisti de você, eu tenho visto o seu desejo, a sua sede de justiça, eu tenho visto. Receba nesta noite uma unção de paz, de amor, porque só quem ama dá uma segunda chance. E a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu e que continua a dar uma nova oportunidade para aqueles que um dia fracassou, mas que não querem continuar levando essa pecha, esse estigma de ser uma pessoa fracassada, seja no casamento, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja no ministério. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, não aborte o plano de Deus para a sua vida. Não aborte. A presença de Deus está aqui, e na presença de Deus, como cantamos, os sonhos não são abortados, a paz é estabelecida, a cura brota, a libertação se estabelece, e o crescimento e o desenvolvimento começam a fazer parte do seu cotidiano. Coisas novas Deus vai estar trazendo, revelação Deus vai estar manifestando. Receba. João Marcos, esse homem que escreveu o Evangelho, fracassou, desertou, decepcionou Paulo, mas com as suas atitudes, com a sua agora capacidade de reagir, ele já não é mais inútil, mas ele é útil.
Ele já não é mais um imprestável, mas ele agora é um servo obediente. Os melhores dias na sua vida ainda estão por vir. Glória a Deus. Comece pela fé a visualizar isso. Comece pela fé a ver a restauração da sua vida, da sua saúde, da sua família, das suas finanças, do seu ministério, da sua chamada. Deus, eu coloco diante do Senhor essas vidas. Coloco diante do Senhor a tua igreja. E nos dê uma segunda chance, Senhor, para experimentarmos o novo do Senhor a cada dia. Nos dê uma nova oportunidade, Senhor, para experimentarmos um avivamento nesse lugar. Glória a Deus. Nos dê uma nova oportunidade, Senhor, para experimentarmos o sobrenatural do Senhor de uma maneira inconteste neste lugar. Amém. Nos dê uma nova oportunidade, Senhor, para vermos a tua glória, o seu Shekinah nesse lugar. Aleluia. A Deus, seja com a tua igreja, abençoa o teu povo. Senhor, muitas pessoas nem ao menos têm o nome e dirão os problemas, mas tu és Deus. Tu és Deus. E diante de ti não há nada oculto ou escondido, mas tudo está latente. Vem, Senhor, ao encontro de cada necessidade aqui manifesta e supra-as. Venha, Senhor, ao encontro de cada vida que porventura entrou aqui com o coração apertado, angustiado. Traga paz, traga alegria. Venha ao encontro, Senhor, desses que entraram aqui enfraquecidos, fragilizados, diante de tantos problemas, tantas lutas. Fortalece, sustenta. Senhor, nós como igreja, como ministros da tua palavra, nós abençoamos o teu povo com toda sorte de bênçãos contidas na tua palavra. Faça, Senhor, de cada um de nós um testemunho vivo na boca das pessoas que muitas vezes nós decepcionamos no dia, como o Senhor fez com João Marcos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito de Deus sejam com a igreja de Deus, todos aqueles que amam a Deus, que estão abraçando esse amor de Deus nessa noite, que digam amém.